Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Olá, boa tarde. Sou Cláudia Castanho, contadora. Estou na Jovem TV apresentando o programa Nova Contabilidade. Atuo na área há mais de 30 anos e o objetivo deste programa é trazer dicas para você que quer empreender, para você que já tem o seu negócio e precisa tomar decisões diariamente para o seu ambiente de trabalho. Hoje o programa está totalmente voltado para dicas valiosas no ambiente de trabalho. Vamos estar conversando aqui com pessoas separadas que vão trazer dicas maravilhosas. Vou estar conversando com a Carolina Caldas, nutricionista, e com o psicólogo João Luiz, especialista em saúde mental. Há algum tempo atrás, mais um pouco, há 2 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela definiu a síndrome de burnout como fenômeno ocupacional. E essa interpretação legitima as experiências de muita gente que sofre ou já sofreu com esse tipo de esgotamento. Estresse excessivo e prolongado que pode prejudicar a saúde, se não for resolvido. Abre caminho para outras doenças, como a depressão, e que a gente muito escuta nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Então, para que a gente venha ganhar tempo em conhecimento, eu vou estar passando a palavra para o meu convidado, que ele vai estar se apresentando. E, João Luiz, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui na Jovem TV. Gostaria que você se apresentasse desde já. Eu reconheço quanto você é uma pessoa atarefada, reconheço como você é requisitado e a forma que você é um profissional conceituado.
Então, eu gostaria muito de agradecer você ter aceitado o convite. Fique à vontade, faça a sua apresentação. Olá, quero dizer que o prazer é meu, né, estar aqui falando sobre esse tema tão importante e tão necessário, né? Eu sou o João Luiz Moura, eu sou psicólogo, especialista em saúde mental, diretor do programa de saúde mental da Baixada Litorânea, ali no município de Iguaba Grande. Ali a gente coordena o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o ambulatório ampliado, né, e o serviço de residência terapêutica, além dos auxílios à unidade de pronto atendimento, a UPA. E também sou perito judicial, atuo também como supervisor clínico institucional ali no Albert Einstein, né, da psicologia escolar. Então, e mais o consultório, né? Você imagina a nossa correria diária, porque a psicologia ela abrange muitas áreas, né? Então, quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de adoecimento, a gente fala do sujeito, do indivíduo. E esse indivíduo está inserido em algum lugar, principalmente no ambiente de trabalho, né? Pois é, é por isso que eu resolvi trazer esse tema, esse conhecimento, porque hoje a gente necessita ter um ambiente de trabalho saudável. E se a gente pode melhorar com dicas, né, por que não fazer, por que não trazer essas dicas em conhecimento para que todos possam exercer no seu local de trabalho? E uma das primeiras perguntas de muitas que nós temos aqui para fazer, eu gostaria que você me respondesse como identificar se a pessoa está com depressão, ansiedade ou algum transtorno em saúde mental. Ótima pergunta. Primeiro é importante a gente ressaltar que o Brasil ele é conhecido como o país da alegria, o país da felicidade. E quando a gente vai verificar esses dados, a gente entende que isso não é real. O Brasil hoje é o primeiro lugar em ansiedade no mundo. Nossa. O segundo lugar nas Américas, na América do Sul, em relação à depressão. A gente é o segundo país em depressão. As taxas de suicídio são muito altas. Então, assim, a gente está falando de um lugar que o discurso é um, mas a realidade é outra. Por quê? O brasileiro, aqui na América do Sul, a nossa cultura, ela não nos permite, muitas vezes, a gente sentir as emoções, sentir os processos da vida nos quais a gente está inserido. Então, hoje, a gente vive uma era digital, uma era de filtro de Instagram, né? Sendo que na vida não dá para você utilizar filtros. Os sentimentos, eles não passam por filtros. Então, por exemplo, se eu estou acometido de uma tristeza, quando que eu posso verificar? Entendi. A tristeza ela tem um período, né? Quando você começa a acender a luz de que pode ser uma depressão, quando essa tristeza ela fica por longo período. Então, algo que me aconteceu, eu fico triste, eu vou passando esse processo e essa tristeza começa a me impedir, num longo período, de realizar as atividades às quais eu estava acostumado, né? Uhum. Então, quando essa tristeza começa a perdurar, então eu tenho que começar a acender a luzinha, né? Quando essa tristeza começa a me impedir de fazer as coisas que eu fazia, que a gente chama de anedonia, por exemplo, que são as coisas que eu fazia corriqueiramente. Gostava de ir para academia, gostava de ir para o trabalho, e hoje eu não consigo mais ir. Então já pode ser um sinal que você pode estar entrando numa depressão. Entendi. Até mesmo no nosso local de trabalho. Aquele local passou a ser um peso quando eu começo a me arrumar, quando eu começo a pensar que segunda-feira está chegando e eu tenho que voltar a trabalhar no dia seguinte e começa a me trazer esse medo, essa tristeza. Então, já é um sinal que eu tenho que me alertar que algo não está bom, algo está acontecendo, que o meu organismo já está sinalizando como um sintoma de princípio de uma depressão, é isso? Então, é bom a gente analisar, o indivíduo ele é um ser, apesar de viver em sociedade, ele é um ser social, né? Nós somos o que somos por conta das nossas relações. Como você define se uma pessoa é boa de estar perto ou não? Você se relacionando com ela, né? Então, assim, nesse sentido, o que a gente precisa entender? Primeiro, que tipo de trabalho é esse que o indivíduo está inserido? Por exemplo, quem trabalha com vendas,
é um setor que cobra muito da pessoa, né? Cobra muito do sujeito. Haverá naturalmente um estresse por conta das demandas e das metas a serem batidas. Quando que isso começa a trazer um problema? Quando começa a atrapalhar a qualidade de vida do sujeito. O sujeito não consegue ficar em casa, por exemplo, que era um dia de lazer para ele, de folga, ele começa a sentir angústia, taquicardia, ele começa a ter insônia, por conta do trabalho que ele vai na segunda-feira, por exemplo. Mas vale ressaltar também que, apesar do Brasil ser um dos maiores países com síndrome de burnout, que é um termo alemão, de um psicanalista alemão, do Ebert, que ele elaborou esse termo em 1974. Ele era alguém que trabalhava 12 horas por dia. Após o expediente, ele atendia usuários de álcool e outras drogas. Então, aquele trabalho, para ele, relatório, ele começou a ter insônia, a ter taquicardia, ele começou a ter um transtorno de ansiedade, um princípio de síndrome do pânico. Então, ele que criou esse termo. E esse é um termo real. Quem hoje no trabalho não sente uma pressão, né? Para você fazer esse programa, geralmente há um nervosismo. Sim. Que é natural. A ansiedade, gente, é um sentimento, é uma reação do corpo boa. Você vai fazer o Enem, por exemplo, você que fez o Enem, você fica um pouco ansioso. Você vai encontrar alguém que você ama, que você quer falar muito, você fica ansioso. Você vem fazer um programa, você fica ansioso. Qual é o problema? Quando essa ansiedade passa a ser uma prática, uma rotina diária. Você fica ansioso por tudo. É aquela pessoa que a amiga manda uma mensagem e fala: amiga, eu preciso falar com você, e desliga o telefone. A pessoa não dorme. É verdade. Tem ânsia de vômito. Já teve casos que a pessoa convulsionou por tanta ansiedade para saber o que a amiga queria falar. Meu então, Deus. São sinais que parecem simples, mas que são reais, né? Eu vou ter que... O tempo passa muito rápido quando as informações são maravilhosas, mas nós vamos para um rápido intervalo e já eu estou voltando. Não saia daí, estou te esperando, hein? Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais.
Voltamos ao nosso programa Nova Contabilidade, onde eu estou batendo papo com o psicólogo João, que está trazendo, compartilhando conhecimento sobre a síndrome de burnout. Bom, continuando as perguntas, porque eu estou cheia de perguntas, mas infelizmente o tempo é curto, mas vamos aproveitar o quanto pode. João, tendo em vista essa crise mundial, como isso afetou as pessoas no ambiente de trabalho? Ótima pergunta. Por eu atuar na Baixada Litorânea, então eu estou em contato com os outros 9 municípios, mais com o estado também, o índice de adoecimento relacionado às questões de ordem mental, de saúde mental, cresceu muito. Primeiro ponto, né, o sujeito que é funcionário, que trabalha no local, ele é um indivíduo. Ele é alguém que tem família, ele é alguém que tem conta para pagar. Então, essa pandemia, além de levar muitas vidas, né, real, assim, a pessoa, né, infelizmente, foram vidas ceifadas, esse indivíduo tem a incerteza de o que será amanhã. Será que minha empresa vai fechar? Será que o meu patrão vai me mandar embora? Será que eu vou conseguir pagar a escola dos meus filhos? Então, assim, isso gera no indivíduo uma angústia muito grande, um adoecimento muito grande, né? Porque Sim. diante de adversidades, quando a gente se depara com uma adversidade, cada pessoa age de uma maneira, né? E uma das maneiras da gente reagir e agir nessas situações é o corpo dando sinais, né? Então, uma insônia, uma pessoa que não dorme bem, como que ela vai trabalhar no outro dia bem, né? A gente tem um centro de pesquisa que atua também juntamente com a Fiocruz, que eles fizeram um levantamento, o adoecimento no ambiente do trabalho aumentou cerca de 60%. Olha que coisa séria, né? Pessoas estão sendo afastadas hoje, o maior índice hoje, o que aumentou mais o índice de afastamento por adoecimento no trabalho foi por causa da síndrome de burnout. Então, assim, você pega alguém, né, que estava trabalhando, que estava tudo certo, vem uma pandemia, algo incerto que eu não consigo mensurar, que eu não consigo calcular, eu não sei o que será do amanhã, isso me gera problemas sérios. Sim. E logo na empresa também não vai ser diferente, né? Sim. E como que o psicólogo pode auxiliar os empresários numa área dessa, numa situação dessa, com uma equipe... Porque quando você tem uma equipe grande, né, você passa por várias situações. E, nesse caso, como que o profissional, você, né, pode contribuir com o empresário nessa situação? Então, boa pergunta. Infelizmente, a cultura aqui na América do Sul não tem uma cultura de investir muito nas questões de ordem de saúde mental. Até por conta do estigma social acerca das questões de saúde mental, né, que está muito atrelada ainda às questões religiosas. Acha-se que depressão, que ansiedade é falta de Deus, mas uma pessoa que tem um problema cardíaco, que é hipertenso, que é diabético, pode ser cristão e pode ter essas doenças. Mas se tiver algo relacionado à saúde mental, já fala-se que é algo sobrenatural, né? E não, é uma doença. O psicólogo, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum qualquer empresa ter o serviço de psicologia. Por exemplo, lá no Colégio Albert Einstein, que não é obrigado a ter um psicólogo, né? Eles me contrataram para dar supervisão em psicologia lá. E lá o que a gente pode fazer? A gente trabalha com a prevenção, né? Você pode trabalhar com a prevenção para prevenir certos tipos de transtornos ali no âmbito profissional, né? No âmbito da empresa. Você pode trabalhar com capacitações, por exemplo, como lidar com... Porque na escola, vou dar o exemplo da escola. A escola, a gente lidar com o professor, né, com o pai, com a mãe, com as instituições legais, né, prefeitura, Ministério Público, às vezes Conselho Tutelar. Então, você lidar com várias esferas da sociedade. Então, o psicólogo, ele pode ajudar a dirimir esses conflitos, né, a evitar, por exemplo, a sinalizar alguma questão, alguma demanda daquela escola específica. Por isso que o profissional precisa conhecer a escola, a política da escola, precisa entender em que contexto essa escola está inserido, porque uma escola, por exemplo, numa comunidade, uma comunidade rural, é diferente, por exemplo, de uma comunidade no centro da cidade.
Então tem costumes diferentes, práticas diferentes, e o psicólogo ele ajuda nessa volição, nessa vontade de direcionar sempre para uma saúde, sempre para a resolução de problemas e para a evitação desses problemas. Eu quero assim até enfatizar esse empresário do colégio, Albert Einstein, que é uma forma bacana de valorizar até a mão de obra dele, valorizar os funcionários com uma assistência dessa dentro do seu ambiente de trabalho. É uma visão realmente que ele procurou você como um profissional para dar assistência aos funcionários, a essa parte toda que envolve, né? Porque a gente sabe que uma escola, foi o que você falou, não envolve só o aluno, tem a questão dos pais, tem os professores, e se os professores, né, ali, toda a parte, não só a parte de professor, mas a secretaria, se não tiver uma equipe saudável, como que vai tratar as crianças de uma forma correta? Então, assim, louvável, muito bacana, e eu acho que esse seu trabalho deve ser muito bom lá nesse lugar, muito interessante na escola, e você, quando você faz com os professores esse trabalho, você vê o retorno positivo na sala de aula? Eles te retornam com essa coisa de dizer, olha, foi uma dica maravilhosa. Como que é essa experiência? Pergunta muito boa, muito interessante a pergunta, é exatamente isso, né? Essa devolutiva é muito importante para o processo de trabalho, né? Porque você chega num contexto escolar, como que você vai pegar uma professora, por exemplo, que está sofrendo de uma depressão grave em sala de aula, como que ela vai conseguir ser agressiva? Porque a agressividade não tem a ver com violência. A agressividade é aquela ação que você tem para realizar algo, né? Então, como que uma professora vai dar uma aula motivada, ela estando deprimida, né? Então, tivemos resultados excelentes lá, pessoas com questões familiares, né, questões individuais, que acabava desembocando na escola, na empresa. Então, é importante também lembrar que nem sempre o estresse do indivíduo, a depressão, a ansiedade, é gerada pela empresa. Sim. O indivíduo, por exemplo, que está com um problema familiar, está no processo de separação, como que essa pessoa vai chegar na empresa bem, né? É difícil. Então, o psicólogo escolar ajuda, por exemplo, a direcionar esse profissional a uma psicoterapia, direcionar esse profissional a uma nutricionista, por exemplo, talvez esteja se alimentando mal, a uma atividade física. Então, vai para além do atendimento psicológico, né? Lá na empresa, a gente não pode fazer psicoterapia. A gente não tem um consultório e atende individualmente fazendo psicoterapia. Não. A gente trata de assuntos pontuais, né, que concernem ao ambiente do trabalho, sim, mas sempre visando o sujeito na sua individualidade. Sim. Né? Ótima valorização profissional. Muito bom mesmo. 10 para vocês. E uma pergunta aqui que eu tenho certeza. Você que está em casa, quer fazer uma pergunta, aproveitar essa oportunidade? Liga para a produção, manda um WhatsApp para a produção, 22 988 24 72 47. Não manda vídeo, não manda áudio, manda sim uma pergunta, escreve lá, olha, estou com dúvida sim, que a produção passa para mim para ver se a gente ainda dá tempo de responder, tá? Fica ligadinho aí. Uma pergunta aqui que eu recebi. Depressão, ansiedade, tem cura? Ótimo. Tem sim, tem cura sim. Né? A gente trabalha muito com remissão de sintomas. Né? A gente trabalha, por exemplo, eu trabalho com alguns psiquiatras, né? Eu tenho a alegria de poder coordenar alguns psiquiatras que são excelentes profissionais. E na psiquiatria tem a remissão de sintomas também. Né? Mas tem cura. Qual é o problema hoje da depressão e da ansiedade? As pessoas têm um preconceito de fazer uso de medicação, de ansiolíticos, de antidepressivos, benzodiazepínicos. Né? A pessoa não gosta de tomar, porque tem vergonha. E o tratamento da depressão, o tratamento medicamentoso, a psicoterapia, não é fast food, né? Não é algo rápido, é um processo. Né? Provavelmente, nesse processo de adoecimento,
nosso corpo é um organismo vivo, né? Quando você olha alguém com depressão, se você for medir, por exemplo, os neurotransmissores, se você for verificar, você vai ver falha na dopamina, na serotonina, é o quarteto da alegria que o pessoal chama, da felicidade, né? Dopamina, noradrenalina, endorfina, ocitocina, que são neurotransmissores responsáveis por liberar. Você pega, por exemplo, a dopamina. Ela trabalha no processo motivacional do indivíduo. Ou seja, ela é responsável pela motivação do indivíduo. Entendi. Serotonina, por exemplo, você pega a serotonina, ela é responsável pela sensação de bem-estar, de prazer. Uhum. Né? Chocolate dá prazer, não dá? Caminhada também você consegue na caminhada. Aí você tem a noradrenalina. Então você tem substâncias químicas que o cérebro libera. Para que são esses medicamentos? Para poder regular isso. Né? Então, a cura vem... Você tem um déficit neuroquímico no seu cérebro, na produção desses neurotransmissores. Então, quando você regula isso com a medicação, é para forçar o seu organismo também a produzir. Vai ter um determinado momento que o médico vai fazer o desmame, né, que a gente chama, e vai retirando aos poucos. Mas a pessoa acha que já fica bem, aí para de fazer uso. Tem cura, tem tratamento, busque terapia, busque um bom profissional, que tem jeito sim, tem cura. Nós temos que ocupar a mente, né? Exatamente. Tem que correr atrás, ocupar a mente, fazer alguma coisa dentro disso, de todas essas suas dicas aí, e principalmente ocupar a mente, né? Cuidar dela, que é o zelo com a mente. E uma outra pergunta que a produção acabou de passar para mim, sobre surto, o que eu entendi que a pessoa queria saber, que a gente escuta muito falar assim, fiz tanta coisa que hoje eu surtei, né? Às vezes até eu lá no escritório estou trabalhando, estou naquele estresse de declarações, folha de pagamento para fechar, e N situações, e tem dia que eu chego e falo assim, nossa, hoje eu vou surtar. Mas a gente sabe que, na realidade, a pessoa que passa por um estresse desse não é a mesma coisa que a gente fica falando que vai surtar por um excesso de trabalho. Me explica para essa pessoa que me mandou, Antônio, que me mandou a pergunta, o que é surtar, o que leva a surtar? Então, a gente tem figuras de linguagem, né? Então, a gente costuma se valer de alguns termos do modo geral. Na verdade, existe o surto, né, e existe o episódio de surto. Vamos lá. Um estresse do trabalho não é um surto nem um episódio de surto. Né? O que é um surto e o que é um episódio de surto? O episódio de surto ele é caracterizado diante de algo muito severo, por exemplo, uma mãe que perde o filho. Né? A mãe pode sair na rua gritando e rasgando a roupa. Né? Como que você vai saber se isso foi um surto ou um episódio de surto? Quando o processo do luto passar, porque luto também precisa ser vivido, tá, gente? Vamos parar com essa história de, eu sofro, não posso sofrer, eu tenho que ser forte. Ninguém é forte o tempo todo, ninguém é triste o tempo todo. Então, se permita sofrer, se permita sentir as emoções concernentes àquilo que você está vivendo. Não tem problema nenhum. Então, o episódio do surto é quando essa mãe, diante de algo severo, uma dor muito grande, ela perde a realidade compartilhada. Então ela rasga a roupa, ela se joga no chão, ela quer se jogar na frente do carro. Quando que você sabe que isso é um surto ou é um episódio de surto? Quando o luto passa, ela volta ao normal, apesar da tristeza. Mas ela consegue retomar a vida dela. O surto, quando alguém surta, já vai para o campo da psicose. É os chamados na sociedade, que a sociedade chama de loucos, né, de maluco. São pessoas que rompem com uma realidade compartilhada, né, e não retornam mais ao estado inicial dela. Então ela precisa de tratamento. Hoje, as pessoas têm muito medo do louco, né, acha que vai fazer alguma coisa. Eu sempre falo o seguinte, é a minha área de saúde mental. Né? Então, assim, há muito preconceito. Se você olhar quantas mortes teve por assassinato em Cabo Frio, por exemplo, dessas mortes, quando que foi um esquizofrênico ou alguém que é da saúde mental que cometeu esse ato? Então é muito baixo. Então, assim, tá muito mais envolvido com preconceito do que a realidade. Surto é quando a pessoa não volta mais ao estado original dela, o estado que ela estava antes daquele episódio.
Isso pode acontecer quando a pessoa realmente, a gente, na parte médica, fala surtou. Então, não existe mais a possibilidade de ter aquela mente que tinha antes saudável. Não consegue mais. O que caracteriza surto é isso. Né? Nossa. Você não retorna mais ao estado que você era antes do surto. Entendi. E a pessoa, assim, gente, é um tema rico em curiosidade para a gente adquirir esses conhecimentos, né? Então, isso tudo que você falou, deu dicas, uma coisa que eu estava, né, trocando figurinha com você mais cedo e observei que o excesso de trabalho, né, trabalhar horas e horas, você tem que ter saber separar o dia as horas do dia que você vai estar lá dentro. O final de semana, você tem que saber que o final de semana é para descansar, porque não tem dinheiro nenhum que vai pagar isso tudo depois quando você chega a um nível desse, né? E hoje, essa palavrinha depressão, isso tudo que está no nosso meio, né? Por causa disso tudo que a gente está vivendo, a pandemia, cada vez, infelizmente, está aumentando no meio da sociedade, não é? Exatamente. E é importante dizer que não tem classe social, tá? Claro que nós temos uns índices maiores de depressão, de ansiedade, de outros transtornos em classes mais baixas, mas a depressão, a ansiedade, eu brinco que é a doença mais democrática que tem. A gente teve, recentemente, grandes cantores famosos aí, né? Sim. Declarando abertamente que está no quadro depressivo. Padres, pastores. Isso. Né? Então, a depressão e a ansiedade é uma doença. E doenças dão em humanos. Isso. Né? Nós somos humanos, nós somos suscetíveis a essas doenças. Então, a questão da qualidade de vida é muito importante. Se programe, se organize. Sabe, a gente fica muito tempo... Eu brinco que a tecnologia... ela faz aproximar quem está longe e afastar quem está perto. É verdade. A gente não consegue mais dialogar. E é no contato com o outro que eu posso ferir, mas é no contato com o outro também que eu posso ser curado. Então, Legal. assim, a gente precisa aprender a lidar com os nossos desafios diários. Então, você vai se decepcionar, você vai se sentir triste, faz parte da vida, mas você vai se alegrar também, porque a vida não é só feita dessas coisas. Então, é importante, o que você falou sobre qualidade, sobre se organizar, é muito importante. Organize o seu dia, sabe? Busque fazer atividades de qualidade. Quando você estiver com alguém conversando, esteja ali, sabe? Tira um horário, evite um pouco as redes sociais nesse sentido, né? Enquanto você estiver conversando com alguém, esteja ali pleno e total para a pessoa, porque é muito ruim você estar diante de uma pessoa, estar conversando e a pessoa não está nem olhando para você. Sim. Por isso, as crianças, homens e mulheres, se você olhar, por exemplo, as outras gerações de 90 para baixo, as questões, eles sabiam lidar com as frustrações. Hoje a criança não pode se frustrar. É verdade. A gente não pode frustrar mais uma criança. O pai e a mãe falam assim, olha, eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. É a pior coisa que você pode fazer. Você tem que dar para o seu filho o que você pode dar. Porque o seu filho, a sua mãe, o seu pai, são esses profissionais que estão no ambiente de trabalho. Aí depois sabe quem sofre nesse ambiente de trabalho? É o patrão. Isso. É o empresário. Então a gente também tem que olhar o lado do empresário. Às vezes a pessoa não se cuida, tem uma vida, né, que não promove saúde mental e desemboca tudo no empresário e na empresa. Então a gente tem que começar a olhar para nós e buscar atividades saudáveis, porque é importante. Gente, eu vou pedir a ele para fazer as considerações finais, porque já estamos no fim do segundo bloco. E eu gostaria de te agradecer. Foi ótimo e com certeza vou convidar novamente, porque ficaram várias perguntas para serem respondidas depois. Você pode fazer as suas considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar compartilhando sobre saúde mental, um tema tão importante, tão necessário. Quero agradecer ao Felipe e à Jéssica ali do Colégio Albert Einstein, né, por ter me indicado aqui, por estar com esse momento aqui com vocês. A Prefeitura de Guaba Grande, o prefeito, a pessoa do prefeito, de poder estar aqui também. E dizer o seguinte... A Organização Mundial de Saúde tem a seguinte frase: sem saúde mental, não há saúde. Se tem uma coisa que você deve buscar, é a saúde mental.
Então, a saúde mental, ela acompanha todas as outras coisas. Não adianta ter dinheiro sem saúde mental. Não adianta estar com um corpo bonito sem saúde mental. Então, você deve buscar também as outras coisas. Mas a saúde mental é muito importante para uma vida saudável, para uma vida em sociedade. Então, busque a saúde mental, que vai dar certo, tá tudo de bom para você. Qualquer dúvida, né? Tem o meu Instagram, posso falar o Instagram? Pode, deve. Meu Instagram é João_Luiz S. Moura. João_Luiz S. Moura, você pode me adicionar lá. Qualquer dúvida, só mandar lá no privado, lá no chat, que a gente responde, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar compartilhando acerca de saúde mental. Valeu. Vamos para um rápido intervalo e já estou voltando. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. E agora meu bate-papo é com a nutricionista Carolina Caldas. Gente, ela vai trazer dicas maravilhosas para gente. Eu sou fã número 1. Então eu já quero te agradecer, Carolina, por ter aceitado o convite de estar aqui na Jovem TV. E gostaria que você se apresentasse, fique à vontade, faça da Jovem TV a extensão da sua casa. Não fala fique à vontade não, porque a pessoa que já fala pelas cotovelas. Cláudia, obrigada, eu que agradeço estar aqui, é sempre bom, eu adoro falar de
Então, toda oportunidade que eu tenho de falar sobre alimentação saudável, sobre a importância de se alimentar bem, eu fico muito, muito agradecida, porque a gente precisa, né, se alimentar bem. E atualmente a gente tem uma dificuldade, né? A gente estava falando aqui sobre a questão de trabalhar muito, então as pessoas têm uma dificuldade de comer bem devido a essa questão de vida corrida. Isso. Então, estar aqui falando um pouquinho de como se alimentar bem nesse mundo atual Verdade. é uma honra. E uma curiosidade, eu gostaria de saber o que te levou a escolher a profissão nutrição para você. Eu tenho 37 anos. Eu falei que quando eu tinha 12 anos, eu falei que eu ia ser nutricionista. Eu tenho um histórico familiar de câncer na família. E tinha tido uma perda familiar muito dolorosa para mim. Meu pai estava com uma revista em casa e eu estava lendo sobre nutracêutica, que é o poder de cura dos alimentos. Eu falei, pai, eu vou ser isso aqui. Ele, o que foi, meu filho? Você é nutracêutica. E eu comecei a pesquisar, falei, bom, eu tenho que fazer faculdade de nutrição, depois eu tenho que me especializar nisso. Eu falei, isso aqui vai ser a profissão do futuro. E hoje eu falo, porque eu sou professora de nutricionista, eu falo, o futuro chegou. Então, hoje, o que me levou realmente foi, quando eu tinha lá 12 anos, e você pode perguntar ao meu pai e minha mãe, eu sempre falei, vou ser nutricionista aqui, com essa ênfase em nutracêutica. O poder de cura dos alimentos de doenças é fantástico, é imenso. Então, veio a pandemia aí provando isso, né? Isso. E você vê que quando a gente tem um foco, né? Desde pequeno, eu quero ser isso. Aí quando a gente cresce e começa a exercer aquela profissão, a gente faz com qualidade. Porque eu tiro também por mim. E, às vezes, quando eu vejo que o profissional é conceituado, se destaca naquilo que está propondo a fazer, é por isso que eu pergunto. Eu tenho essa curiosidade. E, geralmente, as respostas são assim. Porque, desde pequena, eu pensava em ser isso, em fazer isso. Então, a gente percebe que, realmente, faz toda a diferença quando você cresce e começa a trabalhar, né? Parabéns, porque essa dedicação tem a diferença com os resultados, né? Quando você olha para o seu paciente e você vê o resultado naquilo que ele está fazendo, porque está dando credibilidade nas suas palavras, né? Sim. E uma coisa que eu gostaria de perguntar, que no local de trabalho existem 3 situações, assim, eu resumi, 3 situações que a gente vê. Trabalha muito o dia todo naquela agitação, fazendo uma coisa, fazendo outra, e às vezes, por causa da pressa, porque a gente tem prazo determinado, a gente não quer parar porque vai atrasar, a gente come muito mal, tá? Esse é um ponto. O que isso pode trazer para o organismo? Segundo, eu falo pelo escritório, a maioria dos escritórios fazem isso. Cafezinho, o famoso cafezinho. Ai, cuidado que você vai falar do cafezinho, hein? Senão você vai me afetar diretamente. E o terceiro ponto que eu coloquei, separei aqui, os docinhos. Aquele bolinho agradável que chega na nossa porta, né? Batem lá, estou vendendo. Essas situações, o que isso pode trazer de mal para o organismo? Nossa, isso tem... tudo isso já está linkado, né? O café ao longo do dia aumenta os nossos níveis do hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, precisa de café o dia inteiro, Cláudia. Né? Porque para se manter em alerta, essa necessidade de estar em alerta o dia inteiro faz realmente com que você tenha menos fome ao longo do dia. E na hora que você chega em casa, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, aí você começa a relaxar. Eu falo, quando você chega em casa, vem o tais dentro de você, que você quer comer a casa inteira. Mais ou menos isso. Inteira, até o reboco da parede. Isso. Não é? Então você vai, come. Aí vem biscoito, vem bolo. Eu sempre pergunto, e aí, o que você come? Nossa, cara, o que tiver pela frente. Vem biscoito, vem bolo. Nunca é uma fruta,
nunca é uma proteína. A gente sempre vai para o carboidrato, são os Isso. doces, porque eles fazem o quê? Aumentam a serotonina, que foi o que o psicólogo estava falando aqui antes, né? Aumentar a sensação do bem-estar, porque a gente está estressado. Isso. Então a gente começa, o corpo ele começa a procurar a questão compensatória. É o famoso eu mereço. Eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço comer isso. Eu mereço relaxar. Então, para todas as pessoas que fazem isso, eu falo, antes de você chegar em casa, passa na praia, pisa na areia da praia. Ou então, passa pela lagoa, pisa na grama. Que a gente chama isso de aterramento. Na hora que a gente consegue realmente equilibrar as nossas emoções e você não chegar, então, em casa comendo tudo que vem pela frente. Entendi. A gente dá uma baixada nesse cortisol. Tá? Então, a questão do café ao longo do dia, ele é ruim porque vai aumentar essa necessidade de comer coisas descontroladamente quando você chega em casa. E isso, o que afeta na saúde, Cláudia? Afeta o que a gente tem hoje. 2021 cresceu absurdamente o caso de diabetes. Então, a gente tem casos absurdos de diabetes tipo 2, que é onde você mesmo causa a sua diabetes. Não estou falando do tipo 1. O tipo 2 é você comeu carboidrato em excesso, o seu corpo não fabrica mais insulina como deveria, e aí você causa essa diabetes tipo 2. Você causou isso. Então, 2021 aumentou absurdamente os casos de diabetes. E isso é realmente um determinante. Entendi. Assim como a pandemia trouxe para a psicologia, conforme a gente conversou aqui, né? As doenças mentais aumentou, a pandemia também trouxe, agravou essa parte alimentar. Você percebeu isso nesses seus novos clientes? Como que seus novos pacientes... Como que a pandemia trouxe isso para a sua área? Aumentou, mudou muito o perfil de paciente meu. Eu, em consultório, estou há 4 anos só. Eu sou nutricionista há 16 anos. Eu trabalhei durante 8 anos no mundo offshore. Então, a pessoa trabalha embarcada, fica 14 dias embarcado, trancada. E o que eu vi depois da pandemia? As pessoas tiveram o mesmo comportamento que os meus meninos lá do offshore têm. Da pessoa terminar de comer, pegar um pote de sorvete e realmente comer o pote de sorvete inteiro. Porque a pessoa está trancada, está com frustrações, enfim. Então, na pandemia, parece que eu peguei todas as pessoas que trabalhavam embarcadas e joguei em terra, então todo mundo ficou igual aos trabalhadores offshore. Né, fazendo uma analogia. Então, hoje o que a gente tem? As pessoas estão descontando muito mais a sua emoção na comida, a sua frustração pessoal, a sua frustração com o trabalho, né? Porque o que acontecia antes? A gente saía de casa às 8 horas da manhã, voltava às 9 horas da noite. Na pandemia, todo mundo teve que conviver com os seus parentes dentro de casa, né? E isso foi realmente determinante. A pessoa, Carol, meu Deus, meu marido, meu Deus, meus filhos. E aí, a válvula de escape era comida. Entendi. Né? Então, dentro disso, eu tive que estudar nutrição comportamental. Porque era uma coisa, eu falei, gente, o comportamento... Aí eu fui entender a importância do psicólogo nesse processo de alimentação. É surreal a importância dele. Isso porque aí. a gente precisa caminhar junto, onde a sua emoção interfere, sim, no que você vai escolher para alimento. Interessante. Né? E eu era muito aquela coisa, é falta de nutriente, é isso, é aquilo tudo. Ia muito mais parte de exame laboratorial. Falei, tá faltando magnésio, tá faltando cromo. E não, e a pandemia veio e eu comecei a ver realmente, falei, bom, vou estudar, me aprofundar mais. Então, eu trabalho ferramentas de comportamento com as minhas pacientes. Por exemplo, chegar em casa, tomar um banho quente, comer um chocolate. Por que não? Aí o pessoal, Carol, vou comer chocolate na dieta? Vai, porque eu quero que você fique ali no seu momento. Sim. As pessoas não estão tendo mais o seu momento. Eu pergunto, elas olham para minha cara, como assim, Carol, meu momento? Eu falei, o seu momento. Porque você só está me dizendo que você cuidou do seu filho, que você trabalhou, você cuidou do seu marido, mas e você?
Quem cuidou de você? Quem está cuidando de você? Elas começam a chorar. Aí a pandemia, eu vi que antes da pandemia não tinha tanto isso. Hoje, com essa transformação das pessoas, eu vejo que, eu falei, cadê você nessa vida corrida? Então vamos lá, vamos tomar um banho, vamos se maquiar. Eu dou batom vermelho. Eu falei, vamos passar um batom vermelho? Ela, Carol, vai sujar a máscara. Eu falei, não tem problema. Passe um batom vermelho. Acho que você precisa se cuidar mais. Então, a partir do momento que ela começa a melhorar a satisfação consigo mesma, eu paro de comer um brigadeiro porque eu mereço. Entende? Entendi. Show. Maravilhosa. A dica muito boa. E aproveitando, né, que nós estamos no mês de dezembro, que é aquele famoso mês de vou colocar o pé na jaca. Nossa, muito. Ai, gente, eu tô até com medo de perguntar, porque vem coisa aí que eu não queria ouvir, mas é necessário. Então, Carol, eu posso meter o pé na jaca? Então, gente, vamos lá. Vamos dosar esse pé na jaca, né? A questão toda é comer dia 24 para o 25, né? Comer um dia vai te fazer engordar 10 quilos? Não. O problema é que as pessoas começam a comer dia 24 de dezembro e vai até dia 2, né? É mais ou menos assim, igual a mim. Exato, esse é o problema. Então eu falei, então vamos lá, que tipo de comilança vai ser? Você vai comer realmente dia 25 de dezembro? Então coma sua rabanada com leite condensado, não tem problema. O problema é você fazer 5 travessas de rabanada com leite condensado e comer durante 10 dias. Né? Entendi. Esse é o ruim. Então, comemore seu Natal, porque vem toda uma questão familiar, vem toda uma questão emocional. Você precisa estar ali com aquelas pessoas. Não é você ver todo mundo comendo rabanada e você pegar um alface, tomate e um filé de frango grelhado. Isso. Né? Jamais vou falar isso para paciente nenhum. Eu não vou fazer isso. Mas é você se confraternizar. Isso eu acho bacana. O que não é legal é você pegar todos esses dias e realmente fazer um open bar, né, de carboidrato. Então, assim, colocou a farofa de Natal? Coloca o Chester. Sempre pensa nisso. O que eu estou colocando de carboidrato? Batata, estou colocando aipim, estou colocando a farofa, o arroz à grega. Tá, mas o que eu vou colocar de proteína? Porque um balanceia o outro. Entendi. Tá? Quando você come uma proteína, que é a carne, a gente absorve menos o carboidrato. Então, como o Chester, como o peru, não tem problema, como o bacalhau, tá? E não deixe de comer a sua farofinha. Pronto, fazendo isso, tá ok, Cláudia. Aí já dá para curtir mais a festa, né? Exatamente. E vou aproveitar, né, porque a gente já está na reta final do programa, mas antes da gente terminar, eu gostaria que você desse dicas da famosa marmita. Quantos não levam marmita para o trabalho, né? Muitas pessoas almoçam o que levam em marmitas. Dá algumas dicas aí para as marmitas ficarem mais saudáveis, principalmente para esse período que a gente vai entrar agora, né? O verão. O verão. Eu vou começar pelo começo, que é, sabe o quê? O potinho que você leva a sua marmita. Esse potinho, ele tem que ser de vidro. O plástico, ele aumenta os hormônios obesogênicos, que causam obesidade. Tá? Não sabia disso. Pois é. Então, obesogênicos e também alguns componentes que causam câncer. Então, primeiro, quer fazer sua marmitinha? Vai numa loja e compra um potinho de vidro. Tá? Tudo bem que o pote de vidro, a tampa é de plástico. É só você dar uns 2 dedos assim, ó, e não deixar a comida encostar no plástico. Entendi. Não tem problema. Então, marmitinha de vidro. Nisso, eu não consigo comer a folha junto com a comida, porque a folha vai esquentar, né? Fica horrível. Então, eu faço 2 potinhos. Um potinho eu coloco alface, rúcula, agrião. Ah, Carol, mas tem que lavar. Meu amor, compre higienizada. Já é melhor, porque a gente tem a preguiça de lavar. É verdade. Não é? Então, compra aquilo higienizado, já faz aquela marmitinha ali, coloca um azeite, coloca umas sementezinhas de linhaça, tá beleza? E na sua marmita de comida, você coloca lá uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína. Então, bota legumes e coloca carne, frango, peixe, porco, enfim. Então, aí você já tem uma marmita bacana. Folhas,
e na outra você tem os seus legumes e eu tenho ali a carne. A Carol, arroz. Entra arroz também, não tem problema nenhum. Divide metade, metade. Uma metade você coloca proteína, na outra metade coloca arroz e coloca legumes. Show, show. É porque, principalmente nesse período que a gente vai entrar, verão, o calor, né? Você tem que ficar atenta ao alimento que vai suportar isso tudo. Exato. E assim, eu pelo menos no verão não consigo comer feijão. Acho muito quente, a gente sua muito. Então o que eu gosto de fazer? Saladinha de feijão fradinho. Sabe? Tipo vinagrete, cozinho feijão fradinho e coloco ali. Acho que fica muito bacana com o frango grelhado, por exemplo, ou então um filé de coxa, porque o frango grelhado é mais seco, né? O filé de coxa ele fica mais molhadinho. Então fica bem. Alguns pacientes, eles, Carol, eu posso fazer um smoothie? Que são as frutas congeladas, batidas com um pouquinho de água de coco. Então eu falei, pode fazer esse smoothie e coloca uma suplementação de proteína. Whey protein, que tem em qualquer loja de produto natural. E aí pode substituir isso pelo almoço, não tem problema nenhum. Ah, entendi. Porque é mais geladinho, né? Altas dicas. Como eu havia falado hoje, né? O programa está totalmente voltado para dicas em ambiente de trabalho. Mas, infelizmente, a gente vai chegando ao final de mais um bloco do programa. E eu gostaria, Carol, de te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. E que você fizesse as suas considerações finais. Olha, como eu falei, adoro falar de nutrição, né? Se deixar aqui, eu vou falando e pronto. Do que eu venho falar com todas as pessoas, aproveitar esse momento. Cuide de você. A partir do momento que você não se cuida, você vai descontar aquela emoção comprando, comendo alguma coisa, né? A gente supre com outras necessidades que até o momento você não se ligou. Então, pensa. Então, a minha dica para todo mundo é 20 minutos por dia para você. Fazer o que você quiser, o que você gosta de fazer. Não abra mão disso. Ah, show. Legal. Antes de encerrar, vou pegar esse gancho aí que você deixou dessa oportunidade da pessoa fazer o que gosta. Eu, segunda-feira, agora, tem feito os dias muito quentes, né? E depois que terminou o expediente, eu chamei meu marido e falei assim, vamos caminhar lá na praia? Olha. Ele falou assim, vamos. Era quase 7 horas da noite, eu estava mergulhando, porque estava espetacular. Viu? E eu cheguei em casa diferente da forma que eu fui. Então, realmente, essas dicas, ela serve para a mente, ela serve para o corpo, ela serve para alimentação saudável, ela serve para tudo, porque você fica de bem com a vida, você fica se sentindo muito melhor, né? Poxa, gente, olha, hoje realmente o programa trouxe dicas maravilhosas para você que está trabalhando, para você que está em casa. Essas dicas não foram só para um ambiente de trabalho, foi para você que está em casa, que é dona de casa, para você que já se aposentou, que está aí nos ouvindo. Eu quero agradecer a audiência, agradecer pela companhia e dizer que estamos aqui todas as quartas-feiras, a partir de 14h30. Eu espero você até a próxima semana. Tchau.